E a redução na pressão das torneiras continua. Hoje é a vez de moradores de Águas Claras, Arniqueiras, Taguatinga e Riacho Fundo passarem por 2 dias com água mais fraca nas torneiras. A medida continua até a CAESB entender que os reservatórios estão recuperados. Nesta manhã, o nível do descoberto atingiu 23% da capacidade. O de Santa Maria está em 41%. Para tentar afastar o fantasma do racionamento, a CAESB continua com os trabalhos de redução na pressão das torneiras. Nesta segunda-feira, as regiões de Águas Claras, Arniqueiras, Taguatinga e Riacho Fundo 1 amanheceram com menos água. O programa de redução começou no dia 23 de novembro em Ceilândia e já passou por 8 cidades. O objetivo da companhia é diminuir em até 15% o consumo da água. Por conta dos baixos níveis dos reservatórios da capital do país, a CAESB tem adotado essa alternativa para não deixar a população sem água. Mas vale a pena lembrar que essa medida não atinge hospitais e outros centros de saúde. Redução também da frota de ônibus. O DF-Trans autorizou mudanças nos horários e nos números de coletivos nas ruas. A medida começou a valer hoje e vai até o fim das férias escolares, dia 12 de fevereiro. A redução atinge 20% das cerca de 1.000 linhas ativas. A justificativa é o baixo movimento e os recessos de órgãos públicos no período. As alterações podem ser consultadas no dftrans.df.gov.br e também pelo Disque 162, mas já tem muita gente reclamando dessa mudança. Reclamando e com toda a razão, né? Recesso de órgãos públicos? Quais? Esse pessoal do DF-Trans age como se as linhas regulares de ônibus fossem linhas de transporte escolar. Até compreendemos que as vans escolares não circulem nesse período, mas ônibus, as pessoas continuam tendo necessidade de circular, as pessoas continuam precisando chegar ao trabalho, ir às compras, sobretudo nesse período natalino, ir ao médico, ao hospital, voltar para casa. O que o DF-Trans fez foi mais uma molecagem contra os cidadãos que pagam os salários deles e mais uma gentileza, um presente de Natal para as empresas, essas empresas aí de transporte coletivo, porque afinal de contas, desobrigadas de manter o número de ônibus em circulação, eles vão diminuir as despesas. Um belo presente de Natal para os donos dessas companhias, né? Já para os cidadãos, estes vão ter que amargar ônibus lotados depois de longa espera pela chegada deles. E por ano, cerca de 300 toneladas de latinhas são recicladas no Brasil. O número reforça a importância desse trabalho que ajuda milhares de famílias de catadores e ainda dá uma forcinha ao meio ambiente. O que ninguém sabe é que o DF é um grande produtor de latinhas. Nossa reportagem foi atrás de entender como funciona o setor. Veja só. Pelas ruas é fácil encontrar pessoas com as mãos nelas. Mas será que você sabe o que acontece com as latinhas de alumínio? Para onde vão? E como é feito o processo de reciclagem? Não, estou sabendo não. Eu sei que para beber eu sou bom. De maneira nenhuma. Pois é, o DF é um dos maiores consumidores de latas de alumínio do país. No Gama, uma fábrica de reciclagem é responsável por 80% das latinhas que circulam na capital. Processo que contribui para a preservação do meio ambiente. O meu alumínio, ele tem uma característica que ele é reusado, ele já foi utilizado no mercado por várias vezes, consumindo menos água, menos energia e sendo mais sustentável para a cadeia como um todo. Mas antes de chegar à fábrica, o material percorre um longo trajeto. São nas cooperativas que todo o alumínio é separado. Após a chegada dos caminhões que fazem a coleta, os catadores põem a mão na massa para separar o que pode ser reutilizado. Por isso, a importância da coleta seletiva. No DF, 4 cooperativas fazem este tipo de serviço. Todo material que sai daqui sai pronto para ir para a indústria, todo separado. Somente em 2015, o índice de reciclagem no Brasil atingiu 97,9%. Foram 292 mil toneladas de alumínio recicladas. Um trabalho que ajuda a economia do país girar. Em termos de valores, a gente está falando de
730 milhões de reais, ou seja, que o quanto isso é importante para a parte social do nosso país, que isso vem efetivamente dos catadores e das cooperativas. Então, quanto dinheiro é injetado na economia para os catadores e as cooperativas, né? Para o presidente da Abralatas, os números representam um avanço no setor. Além do meio ambiente, a economia e a empregabilidade são beneficiadas com a prática. Nós temos cerca de 800 mil catadores no Brasil e a lata, por ter um valor bastante superior aos demais produtos e demais embalagens, ela é um fator principal na sustentação desse grande número de catadores. Eu comecei a trabalhar na reciclagem por necessidade, mas hoje eu digo, eu trabalho por prazer. E eu orgulho muito de ser uma catadora. E a gente fica por aqui, obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde. O Band Cidade, primeira edição, volta amanhã, 12:30. Tchau. Tchau.